Olá a todos, eu sou Luiz Felipe, sou aluno do sexto semestre de Ciência da Computação da UFC e nessa edição de 2021 dos Encontros Universitários, vou apresentar os resultados das pesquisas que foram feitas durante o período da minha bolsa. É, Basicamente, o objeto, né, de nossas pesquisas foi um estudo comparativo entre ferramentas Service Mesh em uma aplicação benchmarking baseada em microservices. O autor dessa pesquisa fui eu, Luiz Felipe. O autor foi o professor Anderson Almada, que me ajudou, deu muito apoio durante esse período. E o orientador de nossa pesquisa foi também o professor Paulo Antônio Rego, que sem ele essa pesquisa não teria sido possível. Então, antes de qualquer coisa, antes de mostrar os resultados da nossa pesquisa, é importante fazer uma breve introdução sobre o que é a arquitetura de microservices. Basicamente, a arquitetura de microservices ou microserviços, ela é uma arquitetura, como eu disse anteriormente, e uma arquitetura de software. E a ideia por trás dela é dividir. Dividir o quê? Dividir uma aplicação em serviços independentes. E assim como a maior parte das tecnologias que existem hoje, a arquitetura de microserviços surgiu para substituir uma tecnologia antiga, porém que já estava meio que defasada para os dias atuais. Ela não tinha mais a capacidade de resolver os problemas que a tecnologia de hoje necessita. Então, a tecnologia de microserviços, a arquitetura de microserviços surgiu como uma alternativa à antiga arquitetura monolítica. Mas afinal, o que era essa antiga arquitetura monolítica? A arquitetura monolítica basicamente consistia em que quando nós construíamos uma aplicação, todas as funcionalidades dessa aplicação ficavam contidas em um único processo, ficavam dentro de um único processo. E dentro desse processo, a gente poderia ter diversas funcionalidades, como uma funcionalidade para o banco de dados, uma funcionalidade que armazenasse imagens. Porém, tanto o banco de dados na arquitetura monolítica, tanto o banco de dados quanto essa aplicação de armazenamento de dados, elas seriam executadas ao mesmo tempo, na, no mesmo processo, na arquitetura monolítica. Já na arquitetura de microserviços, a ideia é diferente. Cada uma dessas funcionalidades ela tem o seu próprio processo. Portanto, a nossa funcionalidade de armazenamento de imagens, a nossa funcionalidade de banco de dados, elas teriam o seu próprio processo, ou seja, elas seriam separadas e independentes. Essa é basicamente a ideia-chave por trás da arquitetura de microserviços. Essa imagem aqui ela ilustra bem, basicamente, o que significa a arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviços. Aqui nessa ilustração, que representa a arquitetura monolítica, a gente tem uma, a gente tem esse quadradinho a gente pode considerar como nosso processo, e dentro desse nosso processo a gente tem várias funcionalidades que são representadas por essas formas coloridas. A gente poderia considerar esse círculo vermelho, pelo exemplo, é o nosso serviço de banco de dados, e esse triângulo verde, o nosso serviço de armazenamento de imagens. E o que acontece na arquitetura monolítica? Se a gente quiser aumentar a quantidade, escalar ela, isso pode gerar diversos problemas. O problema, por exemplo, que poderia acontecer é que quando a gente acaba escalando e como todas as funcionalidades estão dentro de um desses blocos, isso poderia aumentar a incidência de erros. Sem contar que, por exemplo, eu quiser adicionar uma nova funcionalidade a esse meu bloco, essa nova funcionalidade ela ficaria aqui junta com as outras, o que poderia aumentar a complexidade desse meu código, né? Porque essa minha nova funcionalidade estaria no mesmo código que todas essas outras funcionalidades. Então, isso poderia aumentar o código, aumentar a complexidade, aumentar o custo e, consequentemente, a incidência de erros. Agora, na arquitetura de microservices, como eu disse anteriormente, cada uma das funcionalidades ela tem o seu próprio processo. Então, se pelo exemplo a gente considerar que essa primeira é, esse primeiro processo aqui ele tem uma funcionalidade de banco de dados,
esse segundo processo tem a nossa funcionalidade de armazenamento de imagens. Eles funcionam de forma independente e de forma separada, o que torna muito mais fácil eu fazer essa escalonar, aumentar a quantidade, né? Aumentar a nossa aplicação, a quantidade de usuários, tudo isso acaba se tornando muito mais fácil. Agora, é importante que a gente também fale sobre o Kubernetes, porque é uma ferramenta muito utilizada, né, quando a gente fala de microserviços, e ela é utilizada na execução de ambientes com microserviços. Ela é uma solução open source de orquestração de containers. É importante que a gente saiba que são esses dois conceitos, containers e orquestração. Os containers poderiam ser, nesse caso, voltando para essa imagem, esses quadradinhos dentro desses blocos. Esses quadradinhos, eles guardam as funcionalidades, eles seriam os nossos containers. E os containers, basicamente, são iguais máquinas virtuais. Eles rodam um sistema operacional por baixo e eles podem também ter é, uma quantidade de memória definida, uma quantidade de armazenamento. Eles são iguais às virtuais machines, a gente pode concluir, só que eles são muito mais leves, então é muito mais prático utilizá-los eles na arquitetura de microserviços. É, e quando a gente diz que o Kubernetes é um orquestrador de containers, a gente quer dizer que ele vai administrar, ele vai gerenciar os containers. Uma das coisas que ele faz, por exemplo, é se esse meu container aqui, por exemplo, ele parou de funcionar e, e e eu e para minha aplicação não cair, que o Kubernetes faz? Meu container parou de funcionar. Ele gera uma réplica desse container e coloca no lugar dela. Ou seja, minha aplicação vai continuar rodando normalmente, o que não aconteceria na arquitetura monolítica. Na arquitetura monolítica, se alguma das, das funcionalidades parasse de funcionar, isso poderia causar um problema em cascata e toda a aplicação parar de funcionar de uma vez. Já aqui, com o Kubernetes, isso não ocorre, porque se a aplicação parou de funcionar, só ela para de funcionar e depois uma réplica assume o lugar dela. Além disso, o Kubernetes ele também permite a comunicação entre os serviços, o que é de suma importância. E como eu acabei de falar, né, da comunicação entre os serviços, os microserviços eles precisam se comunicar uns com os outros. E a solução que foi encontrada para isso é essa grande tecnologia, né, que é o Service Mesh. Então, o que é o Service Mesh? Então, ele é uma infraestrutura que foi feita para gerenciar de maneira mais eficaz as comunicações entre os serviços. E uma das funcionalidades, talvez a melhor funcionalidade do Istio, seja a observabilidade. Porque imagine a seguinte situação: eu implementei a arquitetura de microserviços em uma aplicação da minha empresa e agora eu preciso saber como é que essa aplicação está se comportando. Se é, eu quero saber as métricas de desempenho, eu quero monitorar ela e visualizar para ver se um serviço está se comunicando corretamente com o outro. Então, então, se eu quiser saber disso tudo, a melhor opção para isso é usar um Service Mesh, e o Service Mesh vai te disponibilizar essa grande vantagem que é a observabilidade. Então, eu vou poder observar os meus serviços para ver se eles estão funcionando corretamente, coletar métricas, tudo isso disponibilizado por um Service Mesh. E ele funciona em conjunto com o Kubernetes, que é uma grande vantagem. Então, existem duas plataformas de Service Mesh muito famosas no mercado, são o Istio e o Linkerd, que a gente vai falar um pouco mais dela mais para frente. E, uma, e, e o Service Mesh, um ponto que também é importante falar, é que ele é recomendado também para grandes aplicações, porque ele ajuda na comunicação, porque a partir de um momento em que uma aplicação já não está suportando tantas solicitações, o Service Mesh encaminha ela para outros serviços. Agora, já falando especificamente do objetivo de nosso estudo, né, que era realizar uma análise das principais plataformas que fornecem um Service Mesh e apontar qual delas oferece o melhor desempenho. Então, a gente para fazer esse nosso estudo, essa nossa comparação, a gente utilizou as duas ferramentas de Service Mesh. A gente queria saber qual
ferramenta seria melhor de ser utilizada em um ambiente de trabalho, o Istio ou o Linkerd. Então a gente utilizou o Istio e o Linkerd em conjunto com o Kubernetes em nossos testes. A gente utilizou essa aplicação benchmarking chamada T-Store, que ela simula uma loja de venda de chás, uma loja online de venda de chás, e ela tem todas as funcionalidades de uma loja virtual normal. Você pode realizar login, pode realizar uma compra, adicionar um item ao carrinho, então, e cada uma dessas funcionalidades, ela é um microserviço. A parte de fazer login, a parte de realizar uma compra, a parte de adicionar no carrinho, cada uma delas é um microserviço. Então, essa aplicação seria uma escolha perfeita para realizar esses nossos testes. E a ferramenta que a gente também utilizou foi o Apache de Meter para realizar os testes. É uma ótima ferramenta porque disponibiliza testes de carga, testes de estresse em aplicações. Então seria a ferramenta mais adequada para a gente realizar esses nossos testes. Então, o tipo de teste que a gente fez foi o teste de carga, certo? E esses testes de carga, é, a gente utilizou diferentes métricas, que foram de 600, 1.200 e 2.400 requests por segundo. Ah, esses testes que nós realizamos, a gente fez três tipos, rodando apenas com a nossa aplicação T-Store rodando apenas com Kubernetes, que é o baseline, que a gente chama, T-Store rodando em conjunto com o Kubernetes e o Istio, e o T-Store rodando em conjunto com o Kubernetes mais o Linkerd. E como o resultado obtido, né, os nossos resultados, são o que foi mostrado aqui, é o que está representado aqui nestes gráficos, né? Que, que a gente realizou ou esses testes usando a parte de MET por meio dos testes de carga, e a gente aqui tem as requests por segundo, 600, 1.200, 2.400. Na cor azul a gente tem o baseline, na cor vermelha a gente tem o Linkerd, na cor amarela a gente tem o Istio. E a gente pode chegar à conclusão que a, o melhor desempenho foi do baseline, né? Que é a aplicação rodando. Então é bom que a gente tenha realmente a necessidade de usar de usar uma aplicação de service mesh, porque que ela acaba pesando muito mais. Então, se você quer implementar microserviço, não quer dizer que obrigatoriamente você precisa implementar o service mesh junto. Você pode simplesmente colocar, rodar apenas o baseline, certo? E dentre as duas ferramentas que a gente apresentou, a que apresentou o melhor desempenho, que foi melhor nos nossos testes, foi o Linkerd. O Linkerd mostrou teve um desempenho 12% melhor em relação ao Istio. Então, desse nosso comparativo, a gente pode dizer que o Linkerd teve o melhor desempenho e a melhor opção se você quiser escolher um serviço de service mesh para utilizar na sua aplicação, na sua empresa. Mas isso não quer dizer que o Istio não presta, né? Ainda podem existir motivos para, caso você queira usar o Istio. Pelo exemplo, o Istio tem um suporte melhor. Então, se você foca mais em ter um suporte melhor do que o suporte em cima de desempenho, o Istio ainda pode ser uma opção melhor para você usar na sua aplicação. Então, é basicamente isso. Esses foram os resultados. Muito obrigado a todos e valeu.